Começando assim de forma animada, eu quero compartilhar algo com vocês e não é sobre casamento, é sobre família. Deus não tem promessa para casamento. Todas as promessas de Deus são para família. Quando Deus levantou Abraão, ele prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da casa de Abraão. Então, o compromisso de Deus é de bênção para a família e não para o casamento. Não existe casamento feliz, existe família bem-sucedida. E às vezes, para uma família ser bem-sucedida, a gente tem que passar algumas tristezas no casamento para entender o valor do casamento em favor da família. O casamento só tem sentido para o bem da família. O casamento não é um fim, o casamento não é projeto de vida. Se você tem como projeto de vida casar por casar é o pior projeto de vida. Não recomendo casamento para quem está pensando que casar vai fazer você ficar feliz. Paulo já falou isso. Então, é melhor ficar solteiro e poder abençoar a família melhor do que casado e não abençoando a família. Entendeu? Casamento não vai te fazer feliz. Aliás, você vai chorar muito por causa de um casamento. Mas não é pouco, não. Agora, uma família bem-sucedida vai ser a maior experiência de contentamento que um ser humano pode experimentar na vida. Casamento não cura a solidão. O casamento pelo casamento, às vezes, é a coisa que mais te faz se sentir solitário nessa vida. A nossa impotência em fazer um casamento feliz, muitas vezes nos deixa totalmente solitários. Faz a gente se sentir envergonhado. E aí, a única forma da gente enfrentar a nossa solidão é entender que o propósito daquela relação é abençoar a família. Aí você sai da caverna. Você encara. Amém, amados? Então, não coloque expectativa no casamento, mas coloque a sua esperança na família. Deus não arruma casamento para homem solitário, mas Deus faz todo homem solitário viver em família. Se você está pedindo um casamento para Deus, Ele não vai te dar. Mas se você pedir uma família para Deus, Ele vai te dar. Amém? Se tem algum jovem aqui pedindo casamento para Deus, casamento pelo casamento, eu acho que o capeta pode dar, mas Deus não vai dar não. Deus só dá família para a pessoa. Casamento é uma relação... O casamento pelo casamento é uma relação comercial, promíscua, e é uma masturbação cara e sofisticada. Agora, a família é uma relação de verdade. Onde a gente não está ali para contemplar a satisfação das nossas necessidades e nem a contemplação dos nossos interesses. A gente não está ali para satisfazer carências. Muitas vezes o casamento é para suprir uma carência. A família é para cumprir um propósito. Amém, amados? Então, Deus é Deus de família. Então, eu queria ler com vocês aqui a história de uma família, muito simples, para a gente poder discernir. E é uma história que eu gosto de repetir, e hoje a gente vai repetir essa história, mas abordar outros aspectos dessa história. E eu queria ler com vocês, então, que está lá em Mateus, no capítulo 1, e diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, existe uma narrativa do nascimento de Jesus.
E diz assim: estando Maria, sua mãe, casada com José, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você colocará nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois a gente vai lá para Lucas, e agora a gente vai ver a mesma narrativa do nascimento na perspectiva da mulher. Então, lá em Lucas, no capítulo 1, diz assim: no 6º mês, verso 26, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se colocou a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus, e você conceberá e dará à luz um filho, a quem você chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como se dará isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ela já está no 6º mês, e ela dizia que ela era estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, amados? Então a gente quer refletir sobre essa história aqui. Amados, vamos entender uma coisa aqui de princípio. Tudo que a Bíblia relata, eu tenho insistido isso, porque senão a gente não se apropria do ensinamento bíblico. Tudo que a palavra de Deus relata tem caráter pedagógico. O caráter não é histórico. Tampouco é um caráter litúrgico. Tampouco é um caráter metodológico. Então, o foco, a essência, aquilo que é o propósito mais essencial da palavra de Deus, não é estabelecer uma metodologia, não é criar uma estrutura, e nem determinar um rito. Então não é o rito, não é o seu conteúdo histórico, metodológico, institucional ou litúrgico. É o seu caráter pedagógico. Então toda vez que a gente tem um texto, ele tem que transformar o nosso entendimento. E a forma como Deus comunica
o seu caráter, a forma pedagógica como Deus comunica o seu caráter, seu valor, sua natureza, é uma forma muitas vezes estética. Então, isso está lá em Gênesis. Deus diz assim: façamos o homem de modo que o homem seja a imagem segundo a nossa semelhança. Então, existe um valor estético, desde que a estética tenha caráter pedagógico. Então, a beleza da estética de Deus não é a harmonia do traço, não é a beleza aparente, mas é a virtude que ela comunica. De modo que, sem a comunicação e o aprendizado do valor ético, do caráter, da natureza, a nossa estética nos corrompe, ela nos confunde. Então, toda vez que eu olho para uma imagem, eu leio uma história e não me aproprio daquele valor, eu vou ficar confundido pelo que é aparente. Então, o aparente, eu vou absorver o aparente, eu vou absorver aquilo que é óbvio, eu vou enxergar, mas não vou ver. Eu vou escutar, mas não vou ouvir. Então, se eu enxergo, mas não vejo, se eu escuto, mas não ouço, quando eu falo, mas não digo. Então, eu só vou me tornar uma mensagem se ao enxergar eu vi. E se ao escutar eu ouvi. Porque aí quando eu falar, eu digo. Amém? Então, a fala é uma forma estética. Mas ela tem que comunicar uma virtude ética. Se eu só falo, eu posso falar de maneira bela. Eu posso vir aqui declamar, eu posso cantar a melhor das canções, eu posso ser um erudito, eu posso ser o melhor orador. Mas se isso não comunica o Espírito de Deus, se a natureza de Deus não está sendo comunicada, então eu sou um engodo. Eu sou uma falácia, eu sou uma mentira. Eu vou enganar as pessoas. Porque o que vai salvar a pessoa não é a forma poética com que eu vou compor o discurso, porque a letra mata. Então a letra é o estético, o espírito é o ético. Então toda vez que Deus desenha uma imagem, é para Ele comunicar seu espírito. Glória a Deus, amados. Amém? E se eu não entender isso, eu vou ficar encantado com o discurso, eu vou ficar emocionado com o rito, aí eu vou ficar emocionado com o culto, vou ficar arrepiado com a mensagem, vou ficar arrebatado com a música, mas não vou ser transformado. Aí eu vou precisar daquilo de novo. Amém? Aí isso é uma pinga, isso é uma cachaça. É o espinafre do Popeye. Mas logo está ruim de novo. Entendeu? Porque muda, mas não transforma. Então, o entendimento da palavra de Deus é para transformar. E principalmente transformar, não para que eu tenha informação histórica, mas para que eu tenha uma noção clara de identidade. Então, a principal transformação não está no que eu faço e no como eu faço. A principal transformação está em quem eu me torno. Fala devagar. Então, o que e o como é o estético. O quem é o ético, é o caráter. Então, toda vez que Deus está contando a história, Ele está produzindo uma imagem para comunicar uma virtude. Quando eu aproprio da virtude, do caráter, da semelhança, então eu me torno quem Deus queria lá na eternidade que eu fosse. Então, Deus não está querendo padronizar meu comportamento, Deus não está querendo determinar meu endereço. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não tem compromisso com a casa que a gente mora, o carro que a gente anda, o dinheiro que a gente ganha, a empresa que a gente administra, e nem o culto que a gente frequenta. Deus tem compromisso com a pessoa. Se o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, o culto que eu frequento, a empresa que eu administro, o dinheiro que eu ganho, está me impedindo de ser a pessoa que Ele quer que eu seja, o capeta vai tentar manter isso e Deus vai querer pôr fogo nisso. Então, às vezes, você viu algumas coisas na sua vida pegando fogo, achou que era o capeta e não era Deus.
Porque Deus vai pôr fogo na fantasia. Fala para quem está do seu lado aí. Deus vai pôr fogo na sua fantasia. Uma hora você fica pelado aí num lugar que você não estava esperando, passando umas vergonhas aí, é porque Deus está pondo fogo na fantasia. Quem está entendendo o que eu estou falando? E quem fica tentando salvar a sua fantasia é o capeta. Entendeu não, mas? Por que a gente está compartilhando isso? Porque a história que está sendo contada aqui não é apenas a história do nascimento de Jesus indivíduo. É a história do nascimento de Jesus pessoa. Então essa é a história de uma genética que está sendo trazida à Terra. Vai nascer através de um casal, José e Maria, uma criança de genética divina. Toda a história contada até aqui, tudo que foi acontecendo no mundo, foi se preparando para esse momento. Então agora esse momento é apoteótico, é a consumação de todas as coisas. Agora, finalmente, deixa Deus ministrar no seu coração, agora, finalmente, aquela coisa que Deus tinha falado lá, façamos o homem que seja a imagem conforme a nossa semelhança, não era o Adão foi como Deus começou. A história mesmo está acontecendo agora. Vai pisar na terra esse homem que tem natureza humana e natureza divina. A partir de agora, há um povo sendo formado. Um povo que tem carne de homem, natureza humana, capacidade humana, sentimentos humanos, mas tem espírito de Deus. Então não é só o nascimento de Jesus, é o nascimento de Jesus o Cristo. Porque do mesmo jeito que foi com Adão, quando Deus acabou de formar Adão, tinha um mistério dentro de Adão. Qual era o mistério que tinha dentro de Adão? Qual era o mistério que o Adão trazia dentro dele? A Eva. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu para cumprir um propósito eterno e sublime, e aquele menininho que nasceu lá na manjedoura, em Belém, e que a Maria pariu, José cuidou, ele carregava dentro dele um mistério, porque não era o nascimento de um indivíduo chamado Jesus, era o nascimento de uma pessoa chamada Jesus. Então não era o nascimento de um homem procurando uma mulher para casar, era o nascimento de uma família de natureza divina. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, irmãos? Por isso que o nome dele será Filho de Deus, ele vai trazendo salvação ao mundo, e isso não diz respeito apenas a Jesus, diz respeito a Jesus e à igreja. É um povo. Daqui para frente, todo mundo que tem essa genética, todo mundo que tem essa ascendência, essa identidade com Cristo, tem o mesmo caráter e o mesmo propósito na vida. Trazer salvação para o mundo e ser príncipe na terra. Isso é uma inspiração. Glória a Deus. Agora, em que contexto, em que cenário, qual é a cena que Deus montou para ensinar isso para a gente? Para a gente entender que ambiente forma, em que ambiente a salvação foi revelada. Em que ambiente esse ser de Deus, esse Filho de Deus, príncipe, segundo a raiz de Davi, em que ambiente forma um príncipe, filho de Deus, salvador do mundo? Como é que forma isso? Em que ambiente? Como é que é a composição, o cenário? Amém, amados? Quem está entendendo? É a linguagem, então tem que entender. Primeiro, um ambiente de absoluta simplicidade. É um José e uma Maria. Para trazer salvação para o mundo e para parir um príncipe, Deus não precisa de sofisticação, nem de complicação. Deus não precisa de dinheiro.
Deus não precisa dos seus diplomas. Essas coisas não estão me enchendo a cabeça dos nossos filhos. Isso é coisa de escravo. Isso é uma mentalidade escrava. Não é assim que Deus pensa. Deus não traz salvação para o mundo a partir das competências humanas. As habilidades. É um José e uma Maria. Um carpinteiro, construtor de casa, e uma jovem de cerca de 16, 17 anos de idade. O tipo de casal que nunca se formaria dentro desse ambiente aqui. Não tem um pai dentro desse auditório aqui, aquele irmão que está de jaqueta amarela lá, passa para dentro. Quem está do lado de fora da porta, passa para dentro. Passa para dentro. Passou? Pronto. Daquele vidro para dentro lá, se depender de nós, não casa um casal desse aqui não. Um cara sem diploma, sem uma grana razoável, e uma menina de 16 anos de idade. Então, fosse aqui, já não tinha salvação. Já podia lascar tudo e era melhor pôr fogo no negócio. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando, não, mano? Ou preciso explicar melhor o que está acontecendo conosco? Nós não estamos produzindo salvação para o mundo. A forma como nós estamos gerando filhos, os nossos filhos não podem ser chamados de príncipes e nem salvadores do mundo, porque eles não trarão salvação para o mundo. Do jeito que nós estamos educando, do jeito que nós estamos formando, do jeito que nós estamos ensinando, a forma como o pensamento deles está sendo estruturado, os seus filhos, os nossos filhos, nessa forma de cultura, não vão trazer salvação para o mundo e nem serão príncipes da terra, porque não serão chamados filhos de Deus. Eles podem ser chamados de tudo, eles podem ser chamados de crente, evangélico, pentecostal, tradicional, renovado. Esses nomes, seu filho é o quê? Renovado. Pentecostal, neopentecostal, carismático, crente, evangélico. O que mais? Engenheiro, advogado, juiz, doutor. Sua filha é psicóloga, cheia de diploma. Mas eu quero falar para você uma coisa. A salvação desse mundo veio de um José e de uma Maria. Uma menina. Na nossa cabeça. Mas não era uma menina. Era uma mulher em quem Deus encontrou graça. Uma mulher pronta a se submeter à vontade de Deus na vida dela. É assim que as nossas filhas tinham que estar sendo formadas. Nossas filhas não podem continuar pensando que a salvação delas vai ser vir para cá rezar para Deus arrumar um bom marido para elas. E que isso vai garantir para ela bons filhos. Porque o marido da Maria estava pensando em largar ela no dia que ele ficou sabendo que ela estava grávida. Se não é Deus garrar com ela lá, ia ser mãe solteira. Entendeu, meu irmão? Não é porque ela fez 10 cursos de mãe. Não é porque ela tinha dinheiro de comprar bercinho, decorar o quarto. Não é. A gente não produz salvação com um quarto de bebê que custa uma fortuna. Aliás, porque a salvação veio dentro de um estábulo. Se você quer entender simplicidade, eu vou falar uma coisa para você. A salvação, a genética de um salvador pode ser formada a partir de um ambiente que mais parece um chiqueiro, um estábulo, um trem qualquer lá, do que qualquer outra coisa.
A salvação nasceu misturado com galo, galinha, periquito, cachorro, aquele trem lá, aquele negócio, não deu tempo de pintar. Não teve que levar 3 anos só para conseguir pagar o berço. Fora a pintura. Os 3 chás de apresentação, bebê e entrega para ver se melhora a grana. Os presentes. Deu tempo de fazer nada disso, não. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Porque então, irmão, então você desencana. Então você muda de religião. Você muda de fé, muda de crença. Porque às vezes você está esperando de Deus um trem que Ele não vai fazer. Ele não tem compromisso. Você acha que Deus tinha compromisso de dar para Maria um quarto de bebê? Fala para mim. Não. Tinha, mano? Não. Tinha compromisso de arrumar para eles um quarto de hotel? Um quarto de hotel? Não. Marcar o recenseamento noutra data, para não ter que parir longe de casa? Não. Eu fico olhando para essa história e falo assim, o problema da Maria é que ela frequentava a igreja errada. Só pode, porque assim... Não, porque se ela tivesse acertado na igreja, tinha feito uma campanha antes, o profeta tinha revelado, eles não tinham entrado numa latada dessa. Então a gente tinha sido mais organizado. Pode falar. Eles empenharam para não chegar lá. Explicar como é que isso funciona. Então, amados, é um José e uma Maria. Um cara aparentemente desorganizado, assombrado. O José mostrou que era um cara assombrado, um cara que cheio de honra, mas covarde, porque ele queria usar a honra para fugir. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? Igual a maioria dos homens. Os homens ou fogem com desonra ou fogem com honra. Mas tudo que o homem quer é fugir. Dá mais de um filho que não sabe se é dele. Então, irmãos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que a salvação do mundo virá através deles? Ou que eles têm que se salvar do mundo? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Como é que nossos filhos estão sendo batizados? Como aqueles que vão salvar o mundo ou como aqueles que serão salvos do mundo? O que eles estão aprendendo lá em casa desde o dia que eles nasceram? Que nome que você deu para o seu filho? Alguém que Deus salvará ou alguém que Deus usará para trazer salvação? Eu vou te perguntar de novo. O que seu filho aprendeu desde o dia que ele nasceu? Que Deus vai poupá-lo ou que ele vai trazer salvação para o mundo? Que nome foi dado para ele? E o que ele está sendo ensinado a pensar? Que ele é um príncipe que veio para liderar, ou ele é um déspota que veio para tomar, controlar e dominar? Como é que nossos filhos estão sendo ensinados? A pensar como um escravo que vai alcançar poder para finalmente poder escravizar os outros em vez de ser escravizado? Alguém que vai comprar sua própria euforia? Ou ele está sendo ensinado que, independente de qualquer situação que ele tiver na vida, se ele for pobre ou rico, se ele for saudável ou doente, isso não muda o fato de quem ele é, e ele é, desde o seu nascimento e desde a eternidade, ele foi formado por Deus para ser príncipe, salvador do mundo. De modo que se ele for down, ele vai ser um príncipe down. De modo que se ele for autista, ele vai ser um príncipe autista, príncipe dos autistas e um autista príncipe para tudo quanto é família. De modo que se ele for um paraplégico, um desmembrado, ele continua sendo o quê? Príncipe.
E através dele os paralíticos, a humanidade, os desmembrados, os down. Se ele for um anão, ele será um anão o quê? Príncipe. Se ele for pobre, ele será um pobre o quê? Príncipe. E Deus trará salvação na terra através dele. De modo que ele não tem que ser rico, poderoso, influente. Ele só tem que ter firme convicção do que é que ele veio fazer nesse mundo. E a partir dos pais dele, ele não pode ter dúvida disso. E muitas vezes os pais são os primeiros a encher a cabeça deles de quê? Já não chega o mundo falar para eles, já não chega o mundo a encher a cabeça deles de merda, porque merda não é palavrão, não. Merda é uma forma elegante de falar um trem que com outro nome é palavrão. Que é isso. A palavra de Deus diz que nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus, então nossa cabeça está cheia de quê? Nosso ventre está cheio de quê, mano? De fezes, de merda. Então nós estamos enchendo a cabeça dos nossos filhos de quê? Porque toda a relação que eles têm com Deus é dejeto. É rejeito. Então já não chega o mundo enchendo a cabeça deles. Eles chegam em casa, papai e mamãe vai ensinar para eles que eles têm que ser um escravo rico, poderoso, capaz e tal, porque se eles não tiverem isso e aquilo e tal, e não sei quantos que, não sei quanto. Aí esse cara, essa menina, começa a acreditar nisso, se enche dessas coisas e começa a perceber que o mundo continua tratando eles como o quê? Como escravo. Que o máximo que ele pode conseguir dos homens na terra é admiração, mas não é respeito. E eles passam a ser admirados por tudo que eles têm, são capazes de fazer, mas continuam não sendo o quê? Respeitados. Sendo que nós tínhamos que ser primeiro ensinar eles a serem o quê? Respeitados. E a única forma de serem respeitados é se eles fossem ensinados a se respeitarem. A ter respeito pelo que eles são. E não a ter cobiça e desejo pelo que eles não são. A Islândia. Você ouviu falar na Islândia? Eles falam que é um país de primeiro mundo. E que nós somos de terceiro mundo. A Islândia, que é um país de primeiro mundo, acabou de anunciar a erradicação da síndrome de Down. Não nasce mais criança Down na Islândia. Eles acabaram de apresentar que nos últimos anos o índice de nascimento de criança Down foi 0%. Você acha que eles descobriram assim, um remédio? Não. Diagnóstico precoce e aborto. Genocídio legalizado. Porque Down não é gente. É estorvo. Então agora eles finalmente têm um país que não nasce mais ninguém com Down. A Bebel só nasceu porque nós somos doidos e irresponsáveis. Porque quando a Bebel estava quando a gente ficou sabendo que a Lana estava grávida da Bebel, o primeiro diagnóstico que a gente recebeu é que havia uma chance em 280 da Bebel ser Down. E lá na Inglaterra, qualquer índice acima de 1 para 300 é indicativo de aborto. 2 meses. Eu e a Lana tivemos que ir toda semana no hospital para a enfermeira-chefe do hospital catequizar a Lana que ela deveria abortar antes dos 4 meses de idade. Por fim, eu já não estava aguentando mais aquela conversa. A Lana chorava todo dia. E a gente falou para a mulher que não ia abortar, mas a gente tinha que ir lá cumprir o regulamento. Aí um dia eu cheguei lá, a mulher
colocar a reza, que trem. Aí eu falei para ela, assim, minha senhora, deixa eu perguntar uma coisa. Esse índice que vocês descobriram aí, que fala que nós temos uma chance em 280, foi baseado em quê? Ela falou numa enzima. Nós coletamos a sua saliva, mais a saliva da sua mulher, e aí a gente percebeu que vocês têm uma combinação enzimática que dá esse percentual de chance. Foi, então isso quer dizer que os outros filhos em casa também tinham essa probabilidade. Ela falou, é quase certeza. Eu falei, então está fácil. Nós temos mais 4 filhos lá em casa, eu vou levar a senhora lá, vou pôr os 4 filhos na sua frente, e a senhora vai falar para mim qual deles não devia ter nascido. Se a senhora conseguir falar qual deles não devia ter nascido, eu mato mais um. Acabou o assunto. Nunca mais precisou voltar lá. Do que você está aceitando que seus filhos sejam chamados? O que você está ensinando seus filhos que eles têm que fazer para se tornar aquilo que eles ainda não são? Ou você ensina seus filhos a entenderem quem eles são, para que eles possam descobrir coisas que eles vão fazer, para que eles possam revelar melhor quem eles são? E se ele não acertar no que ele fez, ele deixa de ser quem ele é? Então, amado, você está vendo que o compromisso de Deus é com a família. E sendo o compromisso de Deus com a família, é o compromisso com o propósito. Então, Deus não tem compromisso com a minha felicidade. Deus tem compromisso com o propósito da minha vida. E uma vez que eu estou alinhado, harmonizado com o propósito de Deus na minha vida, como família, isso vai garantir a minha alegria. Então, a minha alegria está garantida no cumprimento do propósito. Mas não há garantia da minha felicidade. Deus não garante a minha felicidade para que eu possa cumprir o propósito. Deus garante que o propósito será cumprido se eu me submeter à sua vontade, e isso será a minha alegria. Então, a alegria do seu filho não é o que ele vai fazer para ser feliz. A alegria do seu filho está em que ele tenha compromisso com o seu propósito, porque isso é que vai trazer para ele plenitude, independente do estado, independente se faltar um braço, uma perna, uma orelha, um olho, dinheiro, tamanho, qualquer coisa. Independente dele ter um diploma ou não. Porque quando a gente coloca essas coisas na nossa casa, essas coisas viram pau de bater em doido. Porque viram o instrumento que a gente tem para cobrar dos outros os nossos direitos. Então, outro aspecto disso, então, o que nós estamos falando aqui? Primeiro, que é uma condição simples. Segundo, que é uma condição de propósito. É uma genética. Todo filho e filha de Deus é príncipe neste mundo e está aqui para trazer salvação para a terra. Então, o pessoal às vezes fala assim, meu Deus, o fulano de tal trabalha tanto, parece que ele tem assim, um espírito meio messiânico. Não, mas esse é o espírito que todo filho e filha de Deus devia ter. Todo filho e filho de Deus devia pensar que é Messias, porque é igual a Jesus, é filho, é tão filho de Deus quanto Jesus é. E Jesus tem uma missão, ele é um Messias. Ele tem uma missão. E a missão dele é trazer salvação para a terra. Mas nós temos a tendência de achar que é o Jesus indivíduo que traz salvação para a terra. Não, é o Jesus pessoa. É Cristo e a igreja. Então, o caminho da salvação hoje para a humanidade é a igreja. E não é a igreja instituição, não é o culto. É o povo. O culto não vai salvar a humanidade. Mas o povo de Deus pode salvar a humanidade. O rito não vai salvar a humanidade. Não é um rito mais sofisticado, ou um rito mais simples. Eu estava conversando com os jovens lá agora. Que tipo de culto Jesus gosta? Que tipo de culto Deus gosta? Ninguém sabe. Porque, na verdade, Deus não gosta de culto. Deus gosta de estar com os filhos dele. Que tipo de comida Deus gosta? Não sei. Quando ele está na praia, deve ser camarão. Quando ele está em Goiás Velho, deve ser arroz com piqui, porque não é possível que Deus, só porque é Deus, pensa que vai comer um camarão bom em Goiás Velho, ou que vai comer piqui com arroz na praia. Então, Deus tem essa capacidade de adaptação.
Até porque foi ele que fez as coisas, ele sabe que a chance dele comer um camarão estragado em Goiás Velho é muito grande, porque aquilo até chegar lá, ser conservado, aquilo está cheio de amônia. A última coisa, ele está comendo um trem mais parecido com plástico do que com camarão. E com certeza o piqui que ele comia lá na praia foi congelado. Aí já não é mais a mesma coisa. Deus não senta numa praia, na Bahia, e pede um frango caipira. E um feijão com açafrão. Pede, mano? Ah, não é possível. Só se ele mesmo se perdeu naquilo que ele fez. Então o que Deus gosta mesmo, mano? Ele gosta de estar com os filhos dele. Aí não interessa. Se for na praia com camarão, se for lá em Goiás, ele é arroz com piqui. O negócio dele é estar com os filhos dele lá. E se for em São Paulo, no mercado municipal, é pão com mortandela. Dessa altura, assim, as mortandelas. Amém. E quando ele está com os filhos dele, ele gosta de saber que os filhos dele estão tudo o quê? Cumprindo o seu propósito. Deus não senta com os filhos dele para saber quanto é que eles estão ganhando. Você consegue imaginar Deus sentado na mesa, conversando com esse? Ele falou assim: ei, quanto é que está ganhando? Aí a hora que você abre a boca para falar, mas você não tem vergonha não? O seu irmão ali, a menos que eu seja, está ganhando o dobro. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Nós tínhamos que ter vergonha. Nós tínhamos que ter vergonha do que nós estamos fazendo com a nossa família. Nós tínhamos que terminar essa reunião aqui hoje, deitado no chão, chorando e arrependido. Porque nós estamos matando os príncipes, fazendo eles pensarem como escravos. Nós estamos anulando na vida da nossa família sua verdadeira vocação. Então, outro aspecto dessa família, a simplicidade, o propósito, a vocação, é o compromisso. Então, o que faz uma família? Uma palavra empenhada. Não é o coito, não é a transa boa, não é o pênis duro, não é aquela noite arrebatadora que você viu estrela. Não, amados. José e Maria ainda não tinham coabitado. A família não é formada a partir do que a gente gera na carne. A família é formada a partir do que a gente gera no espírito. Não é no pênis ereto. É no compromisso firmado. Pênis ereto, vagina gostosa, faz acasalamento. Tem cachorro aí dando show. Porco dá 20 por dia. Cabrito dá uma, mas faz barulho para 50. Você vê um cabrito transando, você acha que deu 20. Você vê um porco transando, você acha que ele não deu uma, porque pai ele deita, morto. É o tamanho. O galo faz a alegria da galinha com um trem muito menorzinho do que o seu. Mas a galinha está feliz. Cantando para tudo quanto é lado. Alegre. Trenzinho de nada lá. Nós estamos perdendo para os frangos, amado. Nossa, ó Jesus, misericórdia. E o povo ainda fazendo curso. Dinheirão. Achando que o trem vai ser recuperado ali. Num malabarismo. E quem não tem a capacidade do malabarismo? Perguntaram para um cara com mais de 60 anos de idade.
Eu agora só conto piada dessas coisas. Não sei se é para divertir ou para me distrair. Perguntaram para o cara, e aí, você ainda tem apetite sexual? Se for apetite sexual, não tem mais, é o talher. Então não adianta. Os caras estão lá, conversa comprida. Não é isso, amados. José e Maria estão gerando salvação para a humanidade, porque foram visitados pelo Espírito Santo num ambiente de palavra empenhada. Sabe o que está faltando nas nossas famílias? Palavra empenhada, compromisso assumido e honrado. Está faltando é honra, respeito. Não é um acerto. Casamento é um acerto, família é um acordo. Por isso, dois que fizeram um acerto não vão continuar juntos se não tiverem um acordo. Acerto é aquilo que você faz quando você não tem acordo. Então o casamento será um mero acerto se o acordo não for o quê? Gerar, pelo Espírito de Deus, salvação para o mundo e príncipes para a terra. Se esse não for o propósito da nossa vida, é um casamento escravo, comercial, falido, firmado na nossa própria capacidade, achando que foi nossa virilidade, que foi nossa carne, que foi a qualidade do sêmen de José, que foi porque Maria era boa de leite. Ninguém nem sabe quanto tempo ela amamentou. Se tinha peito suficiente. Mas sabia que ela estava pronta para se submeter. Responde a sua pergunta. O casamento é feito na palavra empenhada. A igreja está cheia de religiosidade. Os caras têm a pachorra de sentar na frente da gente. Eu encontro um punhado de gente, o cara chega lá e fala assim, eu vim aqui conversar com o senhor, porque Deus está falando no meu coração. Eu já estou há 20 anos com essa mulher e eu preciso resolver se eu vou casar com ela. Eu falo, como? Você está casado com ela desde o dia que você se deitou com ela a primeira vez. A maioria dos nossos filhos aqui já se casaram mais de uma vez. Porque eles se casaram a primeira vez que compartilharam a sua intimidade. O divórcio não é quando ele vai lá no cartório e rasga um papel. O divórcio é quando ele não sustenta o compromisso assumido com a intimidade do outro. O divórcio acontece, a mente do divórcio é quando ele penetra a intimidade de alguém sem a mínima responsabilidade com o que ele vai colocar lá dentro. Por isso nós não vamos consertar a sexualidade dos nossos filhos falando de culpa e fazendo eles achar que por causa do sexo eles vão perder a salvação, vão para o inferno. A única coisa que pode resgatar a verdadeira sexualidade deles é responsabilidade com o propósito que eles têm na vida, de formar família. Amém, amados? Porque esse é o propósito da intimidade, conceber. Então, o único compromisso que Deus tem com a nossa vida é concepção. E não é concepção fisiológica, igual a religião já fez pensar. Então, já que o compromisso de Deus é com a concepção, sexo agora é só para procriar. Que conversa! E quem falou que a gente procria só no sexo? Então, está aqui, ó. José e Maria conceberam sem sexo. Então, não é o sexo que concebe. É a palavra empenhada, o compromisso assumido. Por isso, amados, por isso, nós vamos ser férteis até o dia da nossa morte. Você pode aposentar do seu emprego, você pode aposentar da sua atividade religiosa, do que for, mas você não está isento de continuar sendo família, e sendo família, continuar gerando filhos e filhas para Deus que tragam salvação para essa terra.
Porque um homem e a mulher de Deus vai continuar produzindo frutos, mesmo sendo velho. Então não interessa a idade que você tem, não interessa se você toma Viagra ou você não toma. Interessa que você entende que você tem compromisso com a salvação desse mundo, e esse compromisso se dá em gerar príncipes e princesas para essa terra. Gente que traga referência, que seja luz, gente que seja de um tipo de pessoa que inspira os outros, e não que gera cobiça neles. Enquanto nós estamos pilhando os nossos filhos e filhas para ter patrimônio, ter dinheiro, ter diploma, ser bonito, se vestir bem, nós estamos gerando nas pessoas cobiça e não respeito. Amém, irmãos? Então você não aposenta de ser pai, e nem mulher nenhuma aqui aposenta de ser mãe. Até o último dia da nossa vida. Sabe o que nós vamos estar fazendo? Formando família. Porque a bênção de Deus sobre a nossa vida é para que a gente frutificasse. Ah, mas eu adoto. De qualquer idade, adota alguém, assuma compromisso, empenha uma palavra, traz para perto de você. Qual o sentido da sua vida? Frequentar culto? Aposentar para poder viajar? Então vou te apresentar um programa de viagem maravilhoso, um cruzeiro fantástico. Melhor lugar você pode conhecer na sua vida, sem dinheiro. Você vem aqui, nós oramos agora, você morre, vai para o céu. Ó, vou te falar, não tem Bahamas, não tem Cancún, não tem Maiorca, tem Pirinópolis, Caldas Novas, tem nada nesse planeta melhor do que o céu. Você quer fazer a grande viagem da sua vida? E morar lá para sempre, de graça. Nós te embarca aqui agora. Sem nem pôr a mão no você. Ah, fim da minha vida, eu quero ter tempo para viajar. Jesus de misericórdia. Que ocupação inútil do nosso tempo, da nossa capacidade, do nosso dom, do nosso vigor, do nosso conhecimento de salvação. Que fim impróprio e desgraçado para a nossa fé. Ocupar-se de si mesmo e não de pessoas. Querer folgar. Deus falou para Abraão, mesmo sendo velho, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu te farei pai de muitos filhos, tantos filhos que você não será capaz de contar. É isso que Deus quer, essa é a promessa de Deus. Você não está tendo realização na vida? Eu vou te falar por quê, que às vezes você não está encontrando realização. Porque você está buscando um lugar que te agrada, que satisfaz. Você trabalhou tanto para isso. Você trabalhou tanto que agora você quer uma igreja boa para você, uma casa boa para morar, um equipamento bom de som, um carro confortável e dinheiro para viajar. Sabe quem tem compromisso com isso na sua vida? O Satanás. É o Satanás. Porque o único compromisso que Deus tem da sua vida é te podar, te alimentar, te sustentar, para que você possa produzir mais fruto ainda. E no dia da sua morte, quem vai testemunhar seu fim não vai ser uma enfermeira que foi paga para isso? Não vai ser um plano de saúde? Sabe quem vai estar lá à volta de você? Seus filhos, recebendo, sabe o quê? Seu espírito. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É isso. Então, esse é o ambiente. Um ambiente simples, elementar, mas intenso. Está faltando recurso? Não, está faltando intensidade. Está faltando ocupação? Não, está faltando propósito.
Está faltando vigor? Não, está faltando compromisso. Então, você quer saber que ambiente Deus produz salvação? Vou te falar. Intensidade. Gente simples, inexperiente, incapaz, mas intensa. Vivendo intensamente os processos de Deus. Amém, irmãos? Está faltando recurso? Não. Deus gerou salvação num ambiente. Deus trouxe o recurso para esse ambiente. Os reis vieram trazer recursos. Ouro, incenso, mirra. Jesus começou o ministério dele capitalizado com o trabalho dos outros. Então faltava recurso? Não está faltando recurso. Está faltando propósito. Não faltam recursos para os nossos filhos. Sabe o que falta para os nossos filhos hoje? Propósito. Sabe por que seus filhos muitas vezes não querem estudar? Porque não vê propósito. E sabe por que alguns ainda querem? Porque tem ambição. Sabe o que quase não tem? Propósito. Então os que garram é porque tem ganância. E os que não garram é porque não tem sentido. Então o que está faltando no mundo hoje, amados? Por que o sistema de saúde é corrupto? Por que o ambiente da educação é decadente? Por que o governo não é resolutivo? Porque falta recurso? Porque falta capacidade? Não, amado, porque falta o quê? Propósito. Porque quem foi estudar e se dedicar não tinha propósito, tinha ganância. Os recursos estão na mão dos gananciosos. Então não falta recurso, falta propósito. Amém? Intensidade, propósito. E falta motivação? Ai, Jesus. Sabe o que faz a gente levantar todo dia de manhã, amados? Para ser família? O que falta, mano? Compromisso. Responsabilidade. Ah, não gosto mais. Não, não é que você não gosta mais. Você não quer mais ser responsável por uma bagaceira dessa. Porque se você fosse responsável, você continuava produzindo e trabalhando, mesmo sem gostar. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. De quem que você cuida hoje? A não ser ali do seu cantinho. Quantas pessoas hoje você poderia estar adotando para comunicar a elas os seus valores? Quantos jovens hoje, pessoas, poderiam estar usufruindo hoje da sua experiência? Que tipo de atividade você poderia produzir hoje e resultado você poderia produzir hoje sem estar interessado em remuneração e sem estar preocupado com o seu próprio benefício ou com o seu descanso? Amém, irmãos? Amém. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E está aqui o exemplo máximo, pleno e absoluto do que Deus quer produzir através das famílias que se colocam na mão dele. As famílias que se colocam na mão de Deus, haja o que houver, qualquer que seja o transtorno, a dificuldade, Deus vai continuar trazendo salvação para a terra através das nossas famílias, através dos nossos filhos. Os nossos filhos serão chamados reis, porque serão filhos de Deus. Igreja não vai segurar seu casamento? Cartório não vai segurar seu casamento? Mas compromisso com família pode dar sentido ao seu casamento.
porque te fará uma pessoa intensa, com um propósito claro e plena de responsabilidade. Deus vai te renovar as forças, você vai continuar gerando pessoas, nunca te faltará recurso em qualquer situação, independente se os seus filhos têm beleza ou não, se falta pedaço ou não. Um filho de Deus pode nascer com metade do cérebro e será príncipe. Mas um filho do homem, um filho da nossa carne, pode ter 2 cérebros e os 2 serão escravos. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Eu espero que essa palavra tenha inspirado você. Eu espero que todos saiam daqui essa noite grávidos. Pais grávidos e mulheres grávidas. Que a grande bênção dessa noite seja que uma gravidez coletiva. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma renovação. Uma renovação do seu útero espiritual. Uma renovação do seu sêmen espiritual. Que você saia daqui intenso, animado, disposto a abençoar todas as famílias da terra. E saber que através da sua casa, da sua vida, todas as famílias da terra serão benditas. Amém?